Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente. Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Todos temos direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social. Todos temos direito de resguardar a casa, a família e a honra. Todos temos direito à saúde e assistência médica hospitalar. Todos temos direitos de eleger e ser eleito às funções de governo. Todos temos direito à informação verdadeira e correta. Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei. Toda pessoa é inocente até que a justiça, baseada na lei, prove o contrário. Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor. Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação destes direitos. Olá, está iniciando mais uma aula que terá como tema Direito de um é direito de todos. Nessa aula de hoje, iremos caminhar pelas nuances da língua portuguesa, pela arte, pela história, pela geografia. Iremos caminhar nessa aula interdisciplinar pelas nuances da humanidade. O que é direitos humanos? Quando surgiu? Por que surgiu? Nas nossas provas do Enem, uma das orientações é que os textos eles sejam feitos de acordo com os direitos humanos. Por isso, é tão relevante que nós continuemos a entender quais são os nossos direitos e como a gente pode atuar dentro da sociedade. Em 1948, na Assembleia de Organização das Nações Unidas, em Paris, foi produzido um documento oficial que tinha 30 artigos e, pela primeira vez na história, uma série de direitos universais em prol da dignidade e de todos os direitos dos seres humanos tinha sido colocado em questão. E então, 70 anos depois, na comemoração pelos direitos humanos, nós tivemos 30 artistas, 30 cartazes e 30 direitos. Na verdade, nesse dia se comemorava e se comemorou tudo que a sociedade já tinha alcançado como direitos humanos. E então, alguns artistas se reuniram e promoveram algumas obras de arte, algumas palestras, alguns debates baseados em artigos propostos nos direitos humanos, né? E aí, essa primeira imagem que eu vou mostrar a vocês, de Simone Mendes, né, foi baseada no artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: todo ser humano acusado de um ato delitoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Parte 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicado no ato delitoso. E então a imagem dessa artista, ilustradora, aquarelista, nascida no sertão de Pernambuco, nos revelará algumas questões bem eminentes a ela. Primeiro, nós temos um jovem negro, né, de roupas simples, trazendo um pássaro no ombro, o que simbolizaria a liberdade. A gente sabe, no entanto, que os jovens negros no Brasil, muitas vezes, eles não têm o direito da defesa, eles não têm o direito à vida como um cidadão
que não sofreu um processo escravizatório. Nós sabemos que o nosso país é um país que tem um pouco mais de 130 anos de abolição da escravatura e, com isso, tanto o racismo estrutural como as desigualdades sociais trazem para o jovem periférico, negro, uma desigualdade na questão da justiça brasileira, né? E então é quando surge a importância de estarmos relembrando os direitos humanos, né? Esse jovem aí que nessa tela traz esse pássaro verde que nos coloca para a esperança de um momento melhor, a esperança de um futuro melhor, no qual nós possamos todos sermos vistos como seres iguais, independente de cor, de raça, de sexo, não é? Esse é o nosso desejo. E então, a próxima tela que eu vou trazer para vocês, ela está baseada em mais um direito humano, que diz: todos temos o direito a resguardar a casa, a família e a honra. Percebam que nessa tela nós vamos ter elementos de colagens de imagens infantis, de brinquedos infantis, que a Fátima Lourenço criou para nós. E o título dessa tela é Casa, Família e Honra. Mas eu gostaria que vocês observassem como os elementos eles se constroem dentro dessa tela. Percebam que as famílias elas são diferentes, de cores diferentes, de raças diferentes. Que as famílias elas são diversas, diversificadas, e que esses elementos que a criança nos traz, eles vão nos dar uma noção de inocência, ao mesmo tempo de pureza e amor. O que toda família deveria ter, sobretudo, é essa pureza que a criança tem, essa pureza para enxergar a diversidade sem diferenciar as pessoas, para enxergar as diversidades, entendendo que todos temos os mesmos direitos, que nós somos diferentes sim, mas que nós somos seres humanos, sobretudo, que merecem ser e estar aonde quiserem. Porque o lugar em que nós vivemos fala muito sobre a nossa história, sobre quem somos e como podemos atuar dentro dessa sociedade. Mas antes de falarmos desse país, de fazermos esta viagem, eu gostaria de te trazer uma reflexão. Se um estranho chegasse à sua casa e te obrigasse a sair dela dizendo que a mesma agora o pertencia, como você se sentiria? Na nossa viagem histórica e ao tempo agora, iremos falar sobre o Oriente Médio, como um processo histórico, um movimento histórico fez com que as pessoas tivessem que sair do lugar em que viviam e deixar os seus lares para que outras ocupassem aquele espaço. Mas antes de falar desse movimento, eu gostaria de iniciar te falando sobre uma resolução que foi aprovada em 1975 pela ONU, dizendo que este movimento ele era um crime de racismo e um crime contra a humanidade. Na resolução 3.379, aprovada por 72 votos a favor e 35 contra, a ONU estabelece o movimento sionista como um movimento racista. Para que você entenda sobre o que nós estamos falando, vamos entender que movimento é esse, o que foi o sionismo e como ele atuou no Oriente Médio. Será que esse sionismo realmente já acabou? São questionamentos que devemos fazer quando olhamos para tudo que vem acontecendo naquela região. No fim do século XIX, surge um movimento sionista pensado e articulado por Theodore Herzl e aprovado pelo governo britânico, que dizia que deveria ser instaurado um Estado judaico dentro da Palestina. Mas havia um problema. Aquelas terras eram habitadas pelos povos árabes há décadas. E então, como os palestinos eles se sentiram quando esse movimento impunham que os judeus agora iriam voltar
para sua terra prometida. Foi então que em 1882 a primeira onda de judeus começou a chegar aos arredores da Palestina. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, mais judeus chegaram a esses territórios. E então, em 1947, a ONU propôs a formação de 2 estados dentro da Palestina, um árabe e outro judeu. No entanto, os árabes não aceitaram a proposta, pois ficariam apenas com 43% dos territórios palestinos. Foi então que, em 15 de maio de 1948, um dia após a fundação do Estado de Israel, os árabes atacaram os israelenses. Entretanto, preparados para a guerra contra os britânicos, os israelenses não apenas venceram a guerra contra os árabes, como também avançaram no processo de apropriação das terras, processo de colonização. Os cálculos sugerem que mais de 85% dos palestinos foram exilados, vivendo em campos de refugiados e em condições de subsistência. Fazendo então a viagem para a atualidade, chegando então em meados do século XXI, a Palestina, uma região marcada por mortes, por perda de território, por fome, escassez, estabelece um governo extremista e ditatorial. Os talibãs, em 1996, se organizaram como governo e previam punições rigorosas para qualquer cidadão da região que descumprissem as leis teocráticas daquele governo. Quem mais sofreu com as opressões talibãs foram as mulheres e as meninas, que não podiam estudar, não podiam trabalhar, que tiveram acesso médico limitado e foram obrigadas a usar burcas que cobriam inclusive os seus rostos. É neste momento que surge uma menina, uma garota, que irá lutar pelos direitos humanos, que irá entender a essência dos direitos humanos. Aos 11 anos de idade, Malala Yousafzai chega à sociedade e muda muitas histórias. Acompanhe comigo a história que irei ler com vocês. Aos 11 anos, Malala Yousafzai começou a escrever um blog sobre os problemas que sofriam as meninas do Paquistão para irem à escola. Escrevia sobre o pseudônimo Bulmakai. Nele, denunciava como os talibãs, que controlavam a zona onde vivia, proibiam que as meninas fossem à escola. Isso é coisa de infiéis. Seus textos ficaram tão relevantes que em outubro de 2012, um grupo armado talibã atacou seu ônibus escolar. Atiraram em sua cabeça. Mas Malala sobreviveu ao ataque e sua história se tornou internacional. E no lugar de se deixar intimidar, Malala decidiu tornar-se embaixadora na luta pelo direito das meninas e meninos à educação. Meses depois, se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Uma menina que entendeu a relevância dos direitos humanos, que entendeu que lutar pelo direito de todos é uma forma de justiça social. Essa foi Malala. E você, pelo que tem lutado? Como entende os direitos humanos? Será que algum regime teocrático limita a tua visão? Será que algum regime ditatorial te faz entender que os direitos humanos eles não são possíveis? Eu gostaria de te trazer agora uma oração de um teólogo que irá entender, inclusive, o cristianismo de uma forma libertadora. Um teólogo que irá nos mostrar que lutar pelos direitos humanos deve ser
uma ordenança para cada um de nós seres humanos, independente do lugar que nós estamos. Leia comigo agora o texto em seguida. Que todas as crenças religiosas sejam respeitadas e até mesmo a não crença religiosa. Que possamos comungar na crença da humanidade, da diversidade e do bem comum. Que seja declarada justa toda forma de amor. Que nenhuma mulher seja alvo do machismo estrutural. Que a juventude negra não seja alvo do extermínio. Que Marias Eduardas não sejam assassinadas dentro da escola. Que Marquinhos da Maré não sejam assassinados indo para a escola. Que Marielles possam chegar em segurança em suas próprias casas. Que todo agricultor tenha uma terra para plantar. Que todo sem teto tenha uma casa para morar. Que os indígenas sejam respeitados nas suas crenças. Que as fronteiras acabem e as armas caiam ao chão. Que a felicidade venha sobre nós, respeitando toda a dor e consolando toda a lágrima. Porque felicidade de verdade só é possível sobre a bênção da comunhão. Amém, axé, e o que há de mais universal, amor. E depois dessa oração, eu gostaria de terminar a aula de hoje mostrando a você uma última tela. Uma tela que vai falar um pouco sobre como nós podemos nos posicionar dentro da sociedade, como nós podemos militar sobre os direitos humanos, como nós podemos e nós devemos entender que o direito de um é o direito de todos. Na tela de Elza Carvalho, não ver, não ouvir, falar. Todos temos liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer. Essa tela que coloca nossos olhos vendados, nossas bocas fechadas, nossos ouvidos tapados, é um manifesto para que todos nós possamos nos posicionar dentro da nossa sociedade, para que todos nós possamos entender toda a forma de amar, para que todos nós possamos saber pelo que estamos lutando e por que estamos lutando. Que todos nós possamos nos conduzir como cidadãos atuantes dentro da nossa sociedade. Porque o direito de um é o direito de todos. Até a próxima aula.